de 1958, Araraquara era um município pequeno. Com pouco mais de 62 mil habitantes, estava circunscrita territorialmente nos bairros de Vila Xavier, do Quitandinha, São Geraldo, Jardim Primavera e Fonte Luminosa. O transporte urbano individual era então realizado por charretes, veículos próprios e a pé, enquanto o coletivo contava apenas com alguns ônibus a diesel, em péssimas condições. A administração municipal passou a defender uma saída inovadora para a modernização do setor, um sistema de transportes públicos com ônibus elétricos. A ideia foi iniciativa do então prefeito Rômulo Lupo e baseou-se em um sistema implantado nas cidades de Vicenza e Piacenza, na Itália. A prefeitura ganhou a parceria de um grupo de empresários na defesa do projeto. O argumento principal era a eficácia do seu sistema em decorrência da praticidade em atender a população e suas características modernas, além da possibilidade de proporcionar tarifas baratas aos passageiros. Para a viabilização financeira do sistema, foi necessário o envio à Câmara Municipal de um projeto de aumento no IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. O dinheiro arrecadado seria investido exclusivamente na instalação dos trólebus. A proposta causou discordância entre os vereadores e gerou intensos debates sobre qual combustível deveria ser usado nos transportes públicos municipal, diesel ou elétrico. Entre os críticos à proposta havia aqueles que consideravam os trólebus modernos demais para a estrutura de uma cidade do porte de Araraquara. Menos conservadores, outros araraquarenses destacavam o alto custo do sistema. A aprovação na Câmara Municipal ocorreu após um longo processo de discussões. A ação seguinte do Poder Municipal foi aprovar a concessão dos serviços de transportes públicos da cidade à Companhia Araraquarense, que deveria ser criada no modelo de sociedade anônima. A Lei nº 713, de 4 de dezembro de 1958, definiu a vigência do contrato em 50 anos e delegou à empresa toda a responsabilidade de organizar e explorar o transporte urbano, instalar os serviços e realizar os reparos e conservação da frota. A Companhia Trólebus Araraquara, também conhecida como CTA, foi instituída oficialmente no dia 31 de agosto do ano de 1959. A reunião foi realizada na sede da Associação Comercial de Araraquara, localizada na rua São Bento, número 827, com a presença dos 37 primeiros acionistas da empresa, mais os representantes da prefeitura. A CTA deu o pontapé oficial de suas operações no dia 27 de dezembro de 1959, com a seguinte estrutura: 7 veículos da marca Grace Vilares, modelos exclusivos e fabricados no Brasil, uma rede com 18 quilômetros de rede bifilar, instalação elétrica aérea com 2 cabos de fios paralelos, oficina de manutenção e uma subestação retificadora de corrente elétrica. Vila Xavier Carmo e Estação Fonte foram as 2 primeiras linhas. A viagem de inauguração do trólebus foi acompanhada de uma grande festa na cidade e a população carinhosamente apelidou o ônibus número 1 de Bonitão. A administração realizou a reforma de todo o trajeto com o recapeamento do asfalto para garantir o bom funcionamento do sistema. A chegada do sistema de trólebus colocou Araraquara entre as cidades mais inovadoras do interior paulista na área de transportes. Exemplo pitoresco e é o fato de que o primeiro trólebus da cidade de Recife, capital pernambucana, foi chamado de ônibus tipo Araraquara.
andou em um trólebus não imagina a adrenalina que eles proporcionavam, seja pelo estrondo da queda dos famosos chifres, seus cabos elétricos, ou pelo frio na barriga da subida da estação ferroviária quando o ônibus descia em marcha ré. Mas os ônibus elétricos não se resumem apenas às aventuras. Eles eram charmosos e também deram para Araraquara, no final das décadas dos anos 1950, um ar de modernidade. Os modelos eram estilosos, alguns com cantos arredondados, outros eram mais quadradinhos. Algumas linhas tinham 2 portas, outras eram mais alongadas e tinham 3 portas. O tipo de veículo que deixou saudades em diversos corações. Tempos saudosos em que esperávamos pelos trólebus. Era uma mistura de ansiedade e medo. Sim, porque quando os chifres caíam era assustador, sem contar as faíscas que eles lançavam ao ar. Mas os motoristas eram habilidosos e rapidamente resolviam a situação e a jornada se normalizava. Me recordo do caminho ao colégio, mulheres grávidas e idosas, principalmente, sempre tiveram preferência, aliás, qualquer idoso. Fazíamos amizades durante a jornada, mesmo que curta. O motorista e o cobrador já nos conheciam pelo nome, relembra Everaldo Molina Gil, 48 anos, chefe de cozinha. Seu Antônio lembra que os ônibus funcionavam muito bem e se emocionava ao relembrar que todos da região vinham para a Cidade Verde, perto da novidade. Mas os trólebus tinham vários problemas. Quando chovia, escapava a alavanca, os chifrinhos. O cobrador tinha que descer para colocar a alavanca no lugar. Na época, a camisa branca e gravata ganhavam respingos de carvão contra ele. Infelizmente, no final da década de 1990, começaram a faltar as peças para realizar o conserto dos ônibus elétricos. Aliado a isso, o trânsito aumentou muito e os trólebus começavam a ter dificuldades para circular. A rede elétrica era um problema, pois se um trólebus tinha interrupção de energia ou quebrava, na Rua 9 de Julho, Rua 2, ninguém passava. O trânsito era interrompido até um trator vir tirar o veículo do lugar. Atualmente, ele só seria viável sem rede elétrica. Um híbrido seria fantástico, seria uma grande economia e o conforto de não ter o barulho. A saudade que eu tenho é disso, do silêncio e do conforto do trólebus, diz. Durante os anos de 1960, a Companhia Araraquarense ampliou sua frota com a compra de novos veículos das marcas Graça Vilares, Massari Vilares e Caio Fenemê Ansaldo. Também foi comprado um modelo mais longo de ônibus com 12 metros de extensão e capacidade para mais passageiros, construído pela empresa nacional Graça Vilares. Ao final da década, os números da CTA totalizavam 29,1 quilômetros de rede bifilar instalada, uma subestação e 14 carros disponíveis. A preocupação da companhia em investir cada vez mais no transporte público teve como resultado a melhora da locomoção e o acesso mais rápidos entre os bairros, além de promover a satisfação da população em ter a cidade como modelo do sistema de transporte. A década dos anos 1970 foi um período mais expressivo nos investimentos e na ampliação da CTA. Cidades como Porto Alegre, Campos, Salvador e Fortaleza decidiram desativar suas frotas de trólebus e a Companhia Araraquarense pôde adquirir equipamentos e veículos a preços menores. Em 1973, a fabricante Vilares decidiu interromper a produção de ônibus elétricos e ofereceu à CTA seus motores, chassis, eixos e equipamentos. A administração da companhia não deixou escapar a oportunidade e, graças às aquisições, iniciou a fabricação de seus próprios trólebus. Os carros ganharam o número 21, 22 e 23 na frota municipal. Em 1977, também foram encontrados 5 trólebus Caio Massari Vilares.
Eles representavam a nova geração de veículos elétricos produzidos pela indústria brasileira depois de uma lacuna de 7 anos sem produção. A compra fez com que a CTA chegasse ao final dos anos de 1970 com 28 unidades em operação. Além disso, foram construídas mais 2 subestações, a Vila Xavier e São José, e a cidade passou a contar com 60,9 quilômetros de rede bifilar instalada. A Companhia Trólebus Araraquara passou por mudanças estruturais nos anos que se seguiram. Na primeira metade da década dos anos 1980, por exemplo, o Programa de Revitalização dos Sistemas de Trólebus no Brasil, coordenada pela EBTU, Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, ofereceu à cidade recursos financeiros para ampliar seu sistema de transporte público. Com a ajuda federal, em 1983, a companhia atingiu o total de 79,1 quilômetros de rede bifilar instalada. Mais 6 subestações foram inauguradas, 8 linhas novas começaram a funcionar e a frota alcançou um total de 39 carros. O crescimento, entretanto, não correspondeu à demanda. O aumento populacional e outras questões políticas e financeiras trariam dificuldades à garantia da qualidade dos serviços. Em 1985, começaram a surgir dificuldades na manutenção e na ampliação da rede. Tornava-se particularmente difícil atender a população de novos bairros, como Selma e Day, onde as ruas não eram asfaltadas e a instalação dos trólebus teria custo elevado. O Ministério de Energia retirou o subsídio dado às companhias de trólebus de aproximadamente 20%. A elevação do custo da energia dificultou a vida financeira dos municípios que mantinham esse sistema de transporte. Além disso, as fabricantes brasileiras diminuíram drasticamente a produção de trólebus, encarecendo a manutenção dos carros e a reposição de peças novas feitas por encomenda. Em decorrência dessa situação, teve início a inclusão de ônibus a diesel no sistema da cidade. Também foi realizado, por meio de licitação, a entrada de empresas particulares na rede municipal de transportes. Elas passaram a trabalhar sobre a fiscalização da CTA, possibilitando o aumento da cobertura do transporte coletivo. Em 1992, a frota de trólebus da CTA atingiu seu número máximo, 46 veículos. A partir de então, a empresa passou a investir na compra de ônibus movidos a diesel. As dificuldades surgidas na década dos anos 1980 permaneciam e inviabilizavam a realização de mais investimentos. A transformação do modelo de transporte se intensificou e a rede bifilar foi reduzida. A flexibilidade proporcionada pelos veículos a diesel permitiu à companhia criar novas linhas, além de racionalizar o sistema. Os trólebus funcionaram até 1999, com 27 carros operando em 3 linhas. Em 2000, houve uma tentativa de utilizar uma das linhas como atração turística, mas ela foi desativada em novembro do mesmo ano. Apesar do nome CTA, Companhia de Trólebus de Araraquara, a empresa não opera mais nenhum ônibus elétrico. A companhia foi criada em 1958 para implantar o sistema de trólebus na cidade, que parou de operar definitivamente em 2001. Que a antiga e histórica Companhia Trólebus Araraquara CTA não opera mais no transporte público de Araraquara desde 2016 é fato. Só que nem por isso a empresa deixou de existir. E o pior, continua a dar prejuízos aos cofres públicos municipais. Em 2017, a Prefeitura desembolsou de janeiro a abril R$ 1.967.838 com a empresa de transporte público que não presta mais nenhum tipo de serviço na cidade. A CTA ainda tem 14 funcionários trabalhando.
Entre eles há contadores, advogados, porteiros e diretores. Toda essa estrutura é paga pelo município de Araraquara. Segundo João Carlos Delbon, diretor administrativo e financeiro da companhia, a folha de pagamento com os encargos chega a R$45 mil. O grosso do gasto público vai para pagamento parcelado de dívidas e de ações judiciais, incluindo as trabalhistas. Para piorar a situação, ainda de acordo com Delbon, as dívidas restantes da companhia podem chegar a R$40 milhões. Desse montante, 22 milhões são débitos com a Receita Federal por conta de impostos não pagos. Outros 7 milhões são trabalhistas, fora ainda algumas pendências com fornecedores. Todas essas dívidas estão em ações na Justiça e podem ser cobradas a qualquer momento. Sem quitar essas dívidas para conseguir a certidão negativa de débitos, CND, a empresa não pode ser fechada, ou seja, em outras palavras, Araraquara paga com dinheiro público pela manutenção de uma empresa totalmente inativa. Para Álvaro Guedes, professor da Unesp de Araraquara, não adianta mais nesse momento reclamar, já que o cenário atual é reflexo de vários erros cometidos ao longo de anos. É preciso resolver, não se pode mais permitir que um caso como esse cause um prejuízo desse à cidade, comenta. Em março de 2016, uma lei municipal aprovada pela Câmara dos Vereadores e sancionada pelo prefeito Marcelo Barbieri, PMDB, diz que seria promovida a extinção da CTA, mas só depois que todos esses débitos fossem cumpridos, o que não aconteceu. O balancete financeiro da empresa mostra que em 2016 a prefeitura injetou 17 milhões na CTA, entre outras despesas para fazer o acerto trabalhista com os funcionários demitidos. Além desse dinheiro, 5,3 milhões chegaram por meio de licitação, linhas que eram operadas pela companhia, fora um valor de um leilão de equipamentos. Só que tudo isso não foi suficiente para fechar de fato a empresa. E pior, a CTA fechou em 2016 com um déficit de 17,9 milhões. A situação histórica da empresa pública araraquarense chegou a esse nível por conta de uma série de ações que o poder público municipal, maior acionista e dirigente, tomou nos últimos anos. Até o ano de 2010, a CTA ainda tinha lucro. Ela faturou 36,5 milhões e gastou 34,8 milhões. Essas informações foram obtidas em documentos públicos apresentados em assembleia aos acionistas. A partir de 2011, a curva começou a mudar. A empresa amargava, após décadas de história, prejuízo de R$9 mil. Ainda era bem pouco, só que um ano depois, em 2012, o rombo nas contas chegou a 2,4 milhões, segundo o balancete financeiro, um aumento de 26.000%. A partir daí, a empresa foi fechando no vermelho ano após ano. Em 2015 foram nada menos de 5,2 milhões de reais de prejuízo. Em 2016, com o colapso da companhia e a terceirização das linhas, o balanço fechou em 17,9 milhões no negativo. O total de passageiros, que em 2010 era de 14 milhões ao ano, caiu para 10 milhões em 2015, último ano cheio que a companhia operou.